chamados bonecões de Zé Pereira. O pessoal conhece mais eles no Carnaval de Olinda, né? Eles lá em Olinda já ganharam um tamanho meio absurdo. Esses daí são feitos com bambu, jornal e cola de farinha de trigo. Essa tradição de construção bem básica, assim, rústica, ela é muito presente em Minas Gerais. Até hoje em Portugal, esses bonecões são grupos que são acompanhados de bandas de bumbo. Aqui no Brasil, os ritmos foram mudando e eles normalmente são acompanhados hoje em dia de marchinha e de frevo, né? Lá em Olinda é o frevo, que hoje é uma manifestação tombada pelo patrimônio histórico como manifestação legitimamente brasileira. E eles foram construídos em oficina aberta junto com a população para homenagear personagens importantes da nossa história. Pessoal de dentro dos bonecos, alma, conforme eu for falando o nome, um passo à frente. Primeiro, o Dr. Joaquim Teixeira Leite, que foi o dono dessa casa, foi quem construiu essa casa e era o pai da Eufrásia Teixeira Leite, filha dele. Eufrásia, dá um passo à frente. Isso. Esses são os donos da casa. A Mariana Crioula, um passo à frente, Mariana. Mariana é considerada a heroína do Rio de Janeiro. Foi responsável junto com o Manel Congo. Manel Congo, um passo à frente. Junto com o Manel Congo. Muito bem, Manel, você é bem educadinho. O Manel Congo e Mariana Crioula foram responsáveis por uma rebelião dos escravizados aqui na região, uma das maiores que existiu. E a Mariana Crioula, ela seria a rainha do quilombo a ser formado a partir da fuga desses escravos, e o Manel Congo, o rei. Na tradição, não significa que eles eram um casal, significa que ela era uma liderança feminina e teria o direito a ser rainha, e ele uma liderança masculina com direito a ser o rei do quilombo. Essa rebelião foi reprimida com muita força, porque precisou o exército do Rio de Janeiro vir para cá para enfrentar mais de 200 negros rebelados. E, infelizmente, Manel Congo foi condenado à forca, foi aprisionado, condenado à forca e foi enforcado no então Pelourinho da cidade, que fica hoje no Memorial Manel Congo. Mariana Crioula teve a clemência da sua sinhá, que ela era uma escravizada, que era de dentro de casa, existiam as posições dos escravizados, os de campo, os que trabalhavam no trabalho braçal e os que tinham o serviço de dentro de casa. E a Mariana Crioula era uma escravizada que era da sinhá da casa, era a dama de companhia da sinhá da casa, e ela pediu clemência pela Mariana. Então a Mariana foi poupada e o Manel Congo enforcado. E o Manel Rebelo, um passo à frente, Rebelo. Não menos importante, por último, foi quem plantou as eras da Casa da Era. É o responsável por essa parede da Casa da Era. Hoje ser toda coberta com a era, era o jardineiro cuidador da casa. E lá atrás vem vindo a galope, lá vem o burrinho Pimpão. Ê, burrinho! Chegada triunfante do burrinho Pimpão. Agora deixa eu contar essa história, burrinho. Calma, burrinho, calma. Chegou. Então, o burrinho é uma versão da manifestação do boi pintadinho, na versão burrinho. Mas aqui na região nós tínhamos uma manifestação bastante presente, que em Rio das Flores, aqui próximo, ainda existe, que chama-se roseira. E a mulinha. A mulinha é uma manifestação de carnaval, onde os meninos entram dentro da mula com... não são os meninos, são os homens, entram com a mulinha com metade do corpo para fora, aquela que é aberta aqui. E a brincadeira é puxar o rabo da mulinha
E o muladeiro, ele vai chicotear as crianças. Isso no passado, lá atrás, a brincadeira do carnaval era essa. Deu muita confusão, ela foi suspensa diversas vezes pela agressividade, mas a gente acredita que essa manifestação existia pela questão da rural, da necessidade das crianças se prepararem para a lida com o gado no campo, e aí era uma forma de treinar as crianças a fugir, a se esquivar, e era uma brincadeira que acontecia no carnaval. E da mesma forma tinha a roseira. A roseira era uma vaquinha que ia com um chifre de boi mesmo, bem afiado, no estilo que é o burrinho, todo fechado, e ela corria atrás das crianças para chifrar. Ela até hoje existe lá em Rio das Flores, essa manifestação. Então essa é a nossa versão. A história do burrinho, ele é chamado de pimpão, mas foi um apelido que ganhou popularmente. Na verdade, ele tinha cor de pinhão. Ele era cor marrom avermelhada. E aí o nome dele aqui na casa era Pinhão. Na brincadeira popular, depois passados os anos, a repetição da palavra pinhão foi virando pimpão e virou burrinho pimpão, já virou enredo de escola de samba aqui localmente. Então essa é a nossa homenagem a esses personagens que não estão mais presentes conosco, mas se fazem presentes através dos bonecões na manifestação do Zé Pereira. Salva de palmas para eles, vamos passar para a capoeira. Vamos fazer só uma rodada, vamos fazer só uma brincadeira de rodar assim, ó. Roda os bonecos, roda pra abrir, só pra abrir os braços do boneco, ó. Essa é a brincadeira deles. Quando eles estão no carnaval brincando, eles abrem assim, rodam e as mãozinhas rodam junto, olha lá, ó. Tá vendo? Essa é a brincadeira, uma das brincadeiras deles. É que a gente não tem uma música de marchinha aqui. Então tá bom, ó, estamos chegando aqui o grupo Arte Rasteira do mestre Marquinhos, conhecido como Chocolate. Vamos receber a capoeira com muitas palmas. Vamos abrir, boneco, cheguem um pouquinho pro lado que eu... Manifestação cultural no Museu Casa da Era, Vassouras, Rio de Janeiro. Cidade de Vassouras, visite, valorize e preserve. Tá, Chocolate? Pra gente fazer a capoeira ali, ó. O Museu Casa da Era está lotado de visitantes, população da cidade de Vassouras, aqui prestigiando esse momento cultural. Pessoal, dá um like aí no canal, compartilha, inscreva-se. Turismo você mais culto. Eu sou Arilson Lourenço, guia de turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Olha pra cá, pessoal. Fica ali, ó. Ali, ó.